Então estamos aqui novamente para o início de mais uma videoaula do portal Criativamente, nossa playlist PHP com NetBeans e agora embutindo, conectando com o banco de dados MySQL. Nas videoaulas anteriores nós fizemos conexão com o banco de dados, executamos o comando insert, executamos o comando update, de tal forma que nós temos lá no nosso banco de dados chamado meu banco de dados uma tabela chamada minha tabela com dois campos, a chave primária minha tabela e o campo nome. E à medida que fomos executando os exercícios, nós temos essa situação aqui, a tabela minha tabela com 8 registros executados, construídos, adicionados durante a execução das nossas atividades nas videoaulas. Então nós vamos agora para o terceiro comando DML, o comando delete, o comando que exclui registros. Então dessa forma eu vou iniciar mais uma página web do PHP. O nome dessa página vai ser comando delete. Vamos eliminar aqui os comentários que o PHP, que o NetBeans nos coloca na tag title estudos PHP e aqui em PHP nas tags de início e fim de código PHP nós vamos inserir os nossos códigos. Deixa eu dar um clique aqui no salvar. Muito bem, assim como fizemos no update, em que aproveitamos o código do insert, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar todo esse bloco de códigos aqui, do início ao fim, e vou colar lá no nosso comando delete. Então, duas ações nós vamos fazer. A primeira, conexão com o nosso SGBD, o MySQL, já acessando o banco de dados. E em seguida, executar aqui o nosso comando delete. Nós estamos no arquivo comando delete.php. Então, essa parte aqui nós já conversamos bastante sobre ela, a definição das constantes, que tem os valores para conexão com o banco de dados. E aqui, então, nós vamos customizar uma variável chamada delete. Ela não vai receber aqui esse comando, ela vai receber um comando MySQL delete, e aqui nós vamos executar o nosso comando delete. Então a gente observa que as mudanças nessa fase de estudos, de apresentação da integração de PHP com MySQL, as mudanças são muito pequenas. E vamos aqui então no SQLOG construir qual vai ser o comando delete que vamos executar. Então o comando delete, ele tem essa seguinte estrutura: delete from o nome da tabela, que no caso se chama minha tabela, e se nós executássemos esse comando dessa forma, todos os registros da tabela seriam excluídos, todos eles. E não é isso que nesse caso nós vamos fazer. Nós vamos excluir apenas um registro, então o where, e aí vamos escolher aqui, id minha tabela igual, vamos excluir o Rafael, que foi o que nós alteramos na videoaula anterior, 2. Então, delete from tabela, from minha tabela, where id minha tabela igual a 2. Nós vamos recortar este comando e vamos colar lá no NetBeans exatamente no conteúdo da variável, compondo o conteúdo da variável delete. Então, quando este comando for executado, o registro identificado pelo ID número 2, que é o Rafael, ele deve ser excluído da nossa tabela. Então, vamos lá, executar o arquivo. O navegador foi acionado e conexão executada com sucesso e comando executado com sucesso. Ora, se nós formos lá no nosso SQLOG, acessarmos minha tabela e atualizarmos, observe que o registro número 2 do Rafael, ele foi excluído. Essa é a função do comando delete. Vamos apenas fazer algumas alterações aqui, só para a gente ver como é que funciona. Vamos excluir
todos os registros a partir do 6. Então, lá no nosso código, ao invés de igual a 2, eu vou dizer que a ID minha tabela é maior ou igual a 6. Portanto, este registro será excluído, este será excluído e este também será excluído. Então, aqui no finalzinho, ó, igual não. ID minha tabela maior ou igual a 6. Clique no salvar. Executar apenas este arquivo, conexão executada com sucesso e comando executado com sucesso. Ao acessar o SQL.org, nós vamos dar um clique no atualizar e observe que todos os registros cujo ID, o valor do ID eram maiores ou iguais a 6, foram excluídos. O nosso objetivo aqui nessas videoaulas não é estudar MySQL, é integrar PHP com MySQL. Então, nós vamos trabalhar com exemplos bem simples, tá? Bom, só para a gente ver aqui funcionar, lá no comando insert, nós estávamos inserindo a Roberta. Então, vamos executar esse comando novamente, uma vez que a Roberta foi excluída. A Roberta tinha sido o nosso último registro, e eu me lembro que ele era o registro identificado pelo ID 8. Então, ao executar esse arquivo, comando executado com sucesso, se nós formos lá na tabela, na minha tabela e atualizarmos com refresh, a Roberta foi inserida e observe que ela veio aqui com ID 9. Isso significa que estamos vendo aqui que não há reutilização de chaves primárias. Uma vez que uma chave primária tenha sido utilizada, vamos fazer aqui mais um teste. Ó. Em vez de Roberta, vamos inserir o Mateus. O Mateus, clique no salvar, executar o arquivo e comando executado com sucesso. Eu volto e o Mateus foi inserido. Ora, uma vez que o registro 10 tenha sido inserido, obrigatoriamente o próximo registro será o 11. Mesmo que nós tenhamos excluído o 10, o MySQL mantém um controle sobre a utilização dos IDs e automaticamente ele já vai gerar aqui o registro 11. Então, nessa videoaula nós vimos como executar um comando delete embutido diretamente aqui no nosso código PHP, e a próxima videoaula nos reserva então consulta. Nós vamos ver como é que funciona, como é que nós podemos utilizar o comando select para consultar os dados de uma tabela. Nós vamos pegar estes dados aqui e apresentar no nosso navegador. Portanto, te encontro na próxima videoaula. Até breve.